População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive no mesmo local por um certo tempo. Já a comunidade é o conjunto de todos os seres vivos de um ecossistema. Aprenda um pouco mais sobre a dinâmica de populações e também sobre o desenvolvimento das comunidades. Fique ligado porque aqui você aprende biologia. Como nós falamos, a população é representada por seres de uma mesma espécie que vivem num certo local. Acontece que numa população o número de indivíduos está em constante variação, ou seja, ora aumenta, ora diminui. E aí, por isso mesmo que nós vamos considerar que a população ela é dinâmica. Mas quais são esses fatores que vão fazer com que a população possa aumentar ou diminuir, né, o seu tamanho? Para isso, nós temos que considerar um conceito, a densidade populacional. Porque, de acordo com o aumento ou diminuição da população, a população vai alterar a sua densidade. E como nós calculamos a densidade de uma população? Veja só, você pega o número de indivíduos que a população tem e divide pelo espaço que ela ocupa. Dessa forma, você calcula a densidade da população. Essa densidade ela sofre influência de alguns fatores, como natalidade, mortalidade e migração. Natalidade, logicamente, é o quê? É o número de indivíduos dividido por um certo tempo. É dessa forma que você calcula a taxa de natalidade da população. Pegue o número de nascidos e divida por um intervalo de tempo. Como fica, então, a mortalidade da população? Bem, você vai pegar o número de mortos e dividir pelo mesmo intervalo de tempo que você usou em relação à natalidade. Dessa forma, você vai perceber se naquele período houve mais natalidade ou mortalidade da população. A migração é a saída ou a entrada de indivíduos de uma população. Quando ocorre a saída de indivíduos de uma população, chamamos isso especificamente de emigração. Quando ocorre a entrada de indivíduos de uma população, aí eu vou chamar de imigração. Portanto, a migração se divide em imigração, aqueles que na verdade estão chegando, e a emigração. O que faz a população crescer? Logicamente, a imigração. Quanto mais indivíduos chegam, mais a população cresce. E a imigração diminui a população. Mas como eu vou saber se a população está realmente crescendo, diminuindo ou estável? Você pega a somatória dos fatores que fazem a população crescer, que são quais? Natalidade e imigração. Você soma. E também soma a mortalidade e a imigração, fatores que fazem a população diminuir. E aí você faz uma análise. Se essa somatória de natalidade e imigração for superior à somatória mortalidade e imigração, você considera que a população está aumentando. Agora, se essa somatória da mortalidade e imigração forem maior do que a somatória natalidade e migração, automaticamente a população está diminuindo. E se a somatória da natalidade e migração for igual à somatória mortalidade e migração, a população está em equilíbrio, ela está estável. Uma população, ela pode crescer, né, de acordo com a quantidade de recursos naturais. Chamamos então de potencial biótico quando, hipoteticamente, uma população estaria numa condição onde não haveria limite de recurso. Se isso acontecer, a população vai crescer no que nós chamamos de potencial biótico. Tá? Ou seja, o potencial biótico é, na verdade, um crescimento hipotético, imaginando que a população estivesse no local e essa população teria disponível para ela todos os fatores favoráveis, sem limite. Ou seja, ela teria espaço à vontade, alimento à vontade, ela teria um clima favorável, ela teria ausência de predadores, parasitas, competidores. Ou seja, ela, na verdade, estaria no paraíso, vamos assim dizer. Mas você sabe que na natureza isso não acontece, né? Mas vamos supor que ela estivesse numa situação dessa. Essa população iria crescer através do seu potencial biótico. Olha como ficaria esse potencial biótico no gráfico. Seria aquela curva que está de vermelho, né? Aquela curva em J. Veja então
que essa curva em J representa um crescimento rápido em pouco tempo. Isso seria um crescimento hipotético se essa população tivesse disponível para ela tudo sem limite. Como na natureza não é assim que acontece, esse crescimento não é real. Por quê? Porque existe a resistência ambiental, um conjunto de fatores do ambiente que vão agir contra o potencial biótico, ou seja, vão fazer com que a população não cresça tão rapidamente em pouco tempo. Bem, e quem faria parte dessa resistência ambiental? Alguns fatores como o clima, a questão do espaço, do alimento, predadores, parasitas, competidores. Fatores que podem ir contra o potencial biótico e dificultar o crescimento dessa população. Aí sim eu teria um crescimento real. Veja só, essa curva em S seria uma curva chamada sigmoide, que está de azul, representa aí sim um crescimento real. Veja que no começo o crescimento ele é bem pouco e ele demora a acontecer. Se essa população se adaptar a esse meio, aí sim você vai ter um crescimento rápido. Vai crescer, mas até um certo limite, até o limite que o ambiente suporta, Porque quanto maior a população, menos espaço, menos recurso, mais competição, maior transmissão de doenças entre os indivíduos, ou seja, a resistência ambiental vai impor limites. Veja que a resistência ambiental no gráfico é essa área entre o potencial biótico, a curva em J, e no caso, o crescimento real. Então, aí você vai ter a resistência do ambiente, que pode ser maior ou menor, dependendo de cada espécie e de cada ambiente. Bem, como nós falamos, a comunidade já é o conjunto de todos os seres vivos de um ecossistema. E qual é o sonho dessa comunidade? Se desenvolver ao máximo. Para isso, ela tem que passar por um processo chamado sucessão ecológica. É uma série de etapas no desenvolvimento dessa comunidade. E ela acontece em 3 etapas, que são a etapa ecese, a etapa série e a etapa clímax. A etapa ecese é representado pelas comunidades pioneiras. O que é pioneiro? Aquilo que são aqueles indivíduos que são os primeiros a chegarem nesse local. É a chamada comunidade pioneira. Veja, normalmente, na comunidade pioneira, os indivíduos que chegam, eles são um pouco exigentes, porque naquele ambiente não tem vida. Se não tem vida naquele ambiente, o solo ele é pobre em nutrientes. Então, eu tenho que ter ali plantas e animais que exijam pouco desse ambiente. Por isso, normalmente, nas comunidades pioneiras, eu vou ter indivíduos como gramíneas, líquens, musgos, seres que exigem pouco do próprio ambiente em termos de recurso. Mas a chegada deles vai ser fundamental para que outras espécies venham posteriormente. Porque a chegada deles já vai atrair também outros seres, como, por exemplo, pequenos insetos que vão se alimentar desse tipo de vegetação. A chegada dos insetos já pode atrair outros animais, como pássaros, anfíbios. E automaticamente eu tenho a chegada, por exemplo, de semente de plantas, de esporos de plantas, que vêm com esses novos seres. E aí a comunidade vai evoluindo. Aí você vai ter a comunidade intermediária, também chamada de etapa série, comunidade intermediária. Nessa comunidade você vai ter já plantas de maior porte, arbustos, ervas, samambaias. Como essas plantas já são de maior porte, também vão atrair animais de porte maior, como, por exemplo, pequenos anfíbios, pequenos répteis, pequenos mamíferos. E você vê que a biodiversidade vai aumentando. Até que, com o passar do tempo, naquele local onde você tinha plantas como arbustos, ervas, você já vai ter a presença de árvores. Anos depois de iniciar essa sucessão, você já vai ter a etapa chamada de clímax, a etapa estável, onde você vai ter não só animais de grande porte, como também plantas de grande porte com mais árvores. Veja então que durante essa sucessão ecológica, o que vai acontecendo? Aumenta a biodiversidade, ou seja, a diversidade de seres vivos, aumenta a biomassa, porque perceba como a vegetação vai aumentando de tamanho. Quanto maior o tamanho das plantas, mais biomassa.
Os próprios animais que vão aparecendo durante a sucessão também vão aumentando de tamanho, então vai aumentando a biomassa. Cada animal, cada planta que chega ocupa uma posição, uma função nesse ecossistema. E você sabe, a função de cada ser vivo no ecossistema eu chamo de nicho ecológico. Então, cada espécie assume um novo nicho ecológico. Então, vão surgindo novos nichos ecológicos. Se eu tenho mais plantas ao longo desse processo, eu vou ter mais fotossíntese. Mas, quanto mais fotossíntese, eu vou ter mais seres vivos. Se aumenta a biodiversidade, mais seres vivos respirando. Lembre-se, a fotossíntese produz glicose, a respiração consome glicose. À medida que eu tenho mais seres vivos, automaticamente eu tenho mais respiração, né? Agora, em que etapa eu tenho mais produção de glicose? Nas etapas iniciais. Nas etapas iniciais, eu vou ver que as plantas elas estão em crescimento. Para uma planta crescer mais, automaticamente ela tem que fazer mais fotossíntese, ela tem que produzir mais glicose do que gastar essa glicose. Bem, sempre lembrando que a fotossíntese absorve gás carbônico, sequestra gás carbônico e libera oxigênio. O gás carbônico que é o grande responsável pelo aquecimento global. Ou seja, durante uma sucessão ecológica, principalmente nos estágios iniciais, o consumo de CO2, o sequestro de gás carbônico é muito maior, até mesmo do que na comunidade bioma. Porque quando uma floresta já está pronta, automaticamente as plantas não precisam produzir tanta glicose. Mas quando a floresta e as plantas estão em crescimento, há necessidade maior de produção de glicose e automaticamente de sequestro de CO2. Há dois tipos de sucessão ecológica, a primária e a secundária. Sucessão primária é aquela que acontece no meio que nunca teve vida antes. Imagina o deserto, só areia. Aí aparecem gramíneas, depois vem ali pequenos arbustos, depois pequenas árvores. Então ali virou um oásis. Esse local, então, disse que houve, nesse local, uma sucessão primária. A superfície de uma rocha, aparecem líquens, musgos, depois samambaias, depois arbustos. Então depois vira um pequeno bosque, sucessão primária. A secundária é naquele local, acontece naquele local onde já havia existido vida, onde já tinha uma comunidade. Imagina uma floresta, como a floresta amazônica, e essa floresta ela foi desmatada. Então você destruiu aquele bioma, você destruiu aquela comunidade. Mas logo após a destruição vem o quê? Vem uma nova sucessão. E aquela floresta, se o homem deixar, aquela floresta ela pode se regenerar. Só que essa sucessão que vai acontecer agora, ela não é mais primária. Ela então é chamada de secundária. Finalmente nós temos a produtividade primária. O que é produtividade primária? É a quantidade de glicose presente nos seres autótrofos, nos seres fotossintetizantes. Por isso que é primária, porque eu estou analisando a quantidade de glicose presente nos consumidores, na verdade, nos produtores primários, nos seres autótrofos. Bem, há dois tipos de produtividade primária, a bruta e a líquida. A produtividade primária bruta é a quantidade de glicose fabricada pelo autótrofo, pelo ser fotossintetizante. A quantidade de glicose que a planta produz, por exemplo, é o total, quantidade de glicose total. Agora, quando ela produz glicose, essa planta vai gastar glicose na respiração para gerar energia. Então, ela produz uma quantidade X de glicose, mas ela vai gastar uma parte dessa glicose. O que sobra é a produtividade primária líquida, é o saldo. Então, você percebe que a produtividade primária líquida é igual à produtividade bruta, ou seja, o total de glicose fabricada na fotossíntese, menos o que é gasto na respiração, menos aquela glicose que foi gasta na respiração. A partir daí você tira então a produtividade primária líquida, aquela glicose que sobrou. Então, esses foram os assuntos de nossa aula de hoje, dinâmica de populações e sucessão ecológica. Até a próxima aula e um forte abraço.